a economia surge quando na vida da humanidade? Você tem o tempo da caverna, você tem os coletores e os caçadores, depois eles começam a se fixar em um terreno, plantar. Quando que surge? Eram trocas antes, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Quando que a gente pode falar que a economia surgiu? Bom, como fenômeno, ela surge junto com os agrupamentos sociais. Ah, quando começa a se fixar? Sim, porque o problema da economia é como que a gente se sustenta. Esse é o problema da economia. Como assim? Como você nasce, pega um agrupamento que nasceu, por exemplo, vamos ali no sul da África, Tá. antes de ter a divisão ali europeia dos países, né? Nasceu numa região ali de savana, que tem animais, tem plantas. Então ele nasce em meio àquela abundância e ele vai estruturar uma forma de interagir com o meio ambiente para que ele possa sobreviver. Certo. E no início é muito próximo dos animais. Vou né? pegar Os animais fruta, caçam, claro, exatamente. igual. Com o tempo, ele vai desenvolvendo formas, inclusive tem coisas muito legais nisso, ele vai desenvolvendo formas de caçar de maneira mais produtiva. Eu vou dar um exemplo que eu li num livro, eu gosto muito de correr, e tem um livro que chama Nascidos para Correr, Born to Run. Né? Um livro fantástico, assim. E ele vai contando a história da humanidade, e ele fala assim sobre o formato do nosso pé. Ele fala, o nosso pé, em tese, você não precisaria ter amortecimento, porque o próprio pé já tem um amortecimento adequado evolucionariamente para você correr. E aí o que eles, nesse livro, uma parte ele mostra, depois eu fui pesquisar, tem toda uma área da antropologia que mostra que exatamente esse aspecto do caçador e da estrutura física que a gente tem, que permite o ser humano, por exemplo, vencer praticamente qualquer animal pela resistência na corrida, porque a gente tem glândulas sudoríparas, então a gente sua pelo corpo para resfriar, né? O corpo, a gente tem a mão que permite beber água, enquanto os animais não têm, né? Eles têm que parar para suar pela boca, tem uma série de elementos que os animais eles têm desvantagem. Então eles mostram, inclusive até hoje tem grupos caçadores em algumas áreas da África que vivem ainda dessa maneira. Então eles vão atrás do animal e eles cansam o animal, eles vencem no cansaço. Isso tem no National Geographic, vocês podem procurar, né, sobre os caçadores que são corredores. Pode não ganhar na velocidade, mas pelo cansaço. Ganha na resistência. E olha que interessante essa sacada aqui. Como eles corriam atrás dos animais e os animais eram mais rápidos... Eu estaria perdido, aí o animal me vencia. Aí vem esse ponto. O que o ser humano desenvolveu? A capacidade de abstração, de formar mapa. Então ele começava a ver as patas dos animais e deduzir a trajetória para onde o animal estava indo. Entendi. Então há teorias que falam que foi exatamente esse aspecto de formação da nossa realidade material que formou a capacidade de abstração, de criar mapas, de você deduzir coisas que não estão ali a partir de símbolos, de rastros, que é essencialmente uma parte importante do pensamento científico. De padrões. Reconhecimento de padrões. Claro. E aí, a partir disso, então, você caçava, vencia o animal. Até em algumas tribos, alguns agrupamentos, tem todo um ritual para matar o animal, porque eles agradecem pelo sacrifício que o animal está fazendo. É como se o animal tivesse se oferecendo. Se entregando, exatamente. Se entregando, né? Então, é um ritual de muito respeito e tal. Então, historicamente, esse é o nosso problema. Conforme a gente vai avançando, a gente vai desenvolvendo formas de produzir que vão fazendo com que a gente tenha que trabalhar cada vez menos para garantir o nosso sustento. Eu estou pegando aqui o longo período da humanidade. Aí a gente passa desde a sedentarização, que são os agrupamentos, a agricultura, a domesticação dos animais. Às vezes as pessoas não percebem a importância que foi você conseguir domesticar, por exemplo, o boi, ou mesmo o cavalo para carregar, né, o arado, e como isso também afetou a relação entre homens e mulheres na atividade do campo. Tudo isso tem uma história. E é isso que a filosofia chama de cultura, em essência. Porque a maneira como você produz, a maneira como você interage com o meio ambiente, a maneira como você se alimenta, a maneira como você reparte os frutos do seu trabalho. Né? Há muitos agrupamentos que todo mundo, né, tem ali uma tarefa e depois de concluída a tarefa eles se unem para fazer uma festa, que é a celebração daquele esforço de garantir o seu sustento e repartir aquilo, né, comunitariamente. Ao longo do tempo, a gente vai formando clãs familiares. Esses clãs vão cada vez mais se dividindo e formam, eventualmente, as famílias. E aí a gente tem esses agrupamentos que têm diferentes estruturas de organização, que podem ir desde os grandes faraós do Egito,
que eram organizações imensas, complexas, sensacionais, muito complexas, até, né, estruturas menos complexas, como eram, por exemplo, os feudos, né, em que você tinha uma divisão de trabalho ali um pouco menor, mas ainda assim abriu espaço para você ter as feiras, e as feiras levaram a conexão entre vários agrupamentos. E isso permitiu a especialização, né, às vezes de cidades, às vezes de empresas, às vezes mesmo de grandes reinos. E com isso a gente chega nesse estágio da humanidade em que a acumulação de ciência, a acumulação de conhecimento vai fazendo com que a gente gradativamente migre na direção do trabalho intelectual. Isso. Menos esforço físico, mais... Porque você começa a usar as forças da natureza, pode ser o motor a vapor, né, as ferramentas, depois o motor mecânico, o motor a combustão, e eventualmente a gente chega na robótica. Exato. E aí você vai substituindo o esforço humano pelo esforço, né, de máquinas e tal. Mas aí vem um problema. Como é que eu emprego todo mundo que está sendo liberado pelas máquinas? E esse é o problema que a gente hoje está vivenciando. Porque não especificamente no Brasil, na América Latina, que a gente tem outra ordem de problemas, mas esses problemas certamente vão nos alcançar. E aí vem a questão, como é que a gente vai garantir emprego para todo mundo quando uma linha, por exemplo, de montagem de automóveis, isso que tinha milhares... A Revolução Industrial começou a ser discutido, né? Sim, porque na Revolução Industrial você cria empregos que eles são rotinizáveis. Então, a pessoa fica lá fazendo a mesma coisa que levou, né, o Charlie Chaplin naquela Charlie Chaplin. Né, dele. Me pediram muito para eu falar de musicais aqui, para eu falar de filmes e tal. Então... Opa, sentiu uma... Ô, Paquito, você entendeu aí? Eu entendi a referência, hein? Então. Mas esse foi um pedido da galera. Sei. Não entre na pilha do pessoal, hein? Mas até é famoso aquela cena, é famoso, né, do lógico, Chaplin, que é exatamente o processo de como caminha a humanidade. E eu imagino que na época a galera deve ter ficado horrorizada. Fala, pô, o ser humano foi reduzido a isso, né? Cada um só faz uma coisinha o dia inteiro, né? Mas essas eram atividades rotinizáveis. Certo. Então, você consegue fazer e substituir por máquina. A gente vai migrando agora para um problema que é, mesmo atividades que são rotinizáveis, que envolviam muita gente, agora não precisam mais.